Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos falar hoje numa reflexão dada pelo Espírito Santo de Deus no livro de 2 Reis, no seu capítulo 4. Desde o início deste culto, temos concordância da parte de Deus diante daquilo que vamos entregar à igreja nesta noite. Então que Deus se digne nos abençoar através dessa escritura. 2 Reis, capítulo 4, estarei lendo a partir do verso 1 até o verso 5. Toda a igreja achou? Assim diz a palavra de Deus. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? Disse ela: tua serva não tens nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que tiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias todas as vasilhas, disse ela ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a sua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Amém? Podeis tomar assento, amados. Com base nesta leitura, nós vamos falar sobre o seguinte tema: Jesus, o milagre de Deus para a família. Vamos repetir? Diga assim, irmão: Jesus, milagre de Deus para a família. Novamente: Jesus, milagre de Deus para a família. Sabemos que todos nós, nas nossas necessidades, corremos atrás de recursos, corremos atrás de que os nossos problemas sejam resolvidos, que as nossas necessidades sejam supridas. E aí nós partimos para uma iniciativa pessoal e andamos atrás dos recursos que necessitamos. Antes de conhecermos a Jesus, quando tínhamos problemas, íamos para diversos lugares, em primeiro lugar, buscando as pessoas de posse, as pessoas que tinham capacitação, segundo os nossos olhos, para resolver os nossos problemas. Nos frustrávamos de maneira muito grande. Quando tínhamos problemas, íamos buscar autoridades do nosso país, pensando que o problema seria resolvido. Continuamos nos decepcionando. Quando doente, buscamos nos hospitais e nos médicos de renome solução para as nossas enfermidades. Muitos de nós nos frustramos e muitos morrem dentro de hospitais. Mas quando Jesus foi revelado ao nosso coração, nós aprendemos a buscá-lo em primeiro lugar. Buscar a Jesus em primeiro lugar significa honrá-lo acima de todas as coisas. E foi exatamente essa postura da igreja em relação ao milagre que eu quero enfatizar nesta noite. Estamos falando de um tempo, de uma época muito diferente da que vivemos hoje. Uma época onde não tinha os mesmos recursos. Uma época difícil para a família. Uma época cuja lei era contrária ao bem-estar familiar. Esta mulher, ela vivia na sua casa com seus 2 filhos e o seu esposo.
O seu esposo, ele era discípulo de Eliseu. Naquela época havia escola profética, onde aqueles que tinham desejo, chamado de Deus para fazer esse ministério prosperar na sua vida, buscava em Eliseu o professor, o mestre, naquele lugar onde estabelecido estava, para fazer da sua vida um instrumento de Deus. Então ele estava participando de uma escola profética. E a família deste cidadão, que não aparece o nome dele, estava tudo bem. E a gente vê aqui pelo texto que quando tudo está bem, as coisas na normalidade, principalmente na cozinha, a despensa fica completa. E nesse ponto de vista, podemos dizer em relação ao óleo, quando tudo estava bem na casa dessa mulher, o óleo estava transbordante, na medida correta, não tinha falta. Mas esta mulher, ela teve uma situação inesperada. O seu esposo faleceu. Ele era basicamente a estrutura do lar a nível financeiro. Com certeza também na vida emocional daquela família. Mas quando ele faleceu, algumas coisas começaram a acontecer na vida daquela família que trouxe dificuldades. E durante o tempo em que ele faleceu, até essa narrativa, nós encontramos o nível da economia daquele lar, o nível da despensa daquele lar se diminuindo. O óleo começou a diminuir porque parou de entrar. Quando vem a provação, quando vem a necessidade, aquilo que a gente tem vai se acabando. Se não colocarmos de volta, aquilo vai chegar ao nível muito baixo, como a água nos nossos dias de hoje, que está a menos de 15% na capacidade da nossa água. Então, essa mulher estava com um nível de óleo muito baixo. Isso aconteceu e ela entrou, na verdade, em desespero, e de imediato ela sai da sua casa em direção à solução. E esta mulher, ela não foi para os seus vizinhos procurar solução, não foi para as autoridades daquela época buscar a solução, porque na casa dela o problema estava muito grave, porque além da comida que lhe faltava, além do óleo que baixava, ela herdou uma dívida do seu marido. Naquela época, o governo de Israel estabelecia como para proteger o dinheiro da pessoa que ele emprestou, que ele financiou. Ele permitia que na morte de um marido, quando a dívida não podia ser paga, os filhos da família teriam que ser levados para trabalhar como escravos. E o credor estava pronto para levar os 2 filhos daquela mulher com base legal na legislação daquela época. E ela então, de posse de todo esse desespero, saiu diante da casa ou do lugar onde Eliseu estava ministrando. E ela vai até o homem de Deus buscar recurso. E chega naquele momento, ela expõe o seu problema, abre o seu coração. E na medida que ela faz isso, Eliseu olha para ela e diz: o que hei de te fazer? O profeta não tinha dinheiro. Normalmente o homem de Deus não tem dinheiro. Normalmente a gente não acumula riqueza, porque quem ama a palavra de Deus e quem foi chamado para determinados ministérios, muitas vezes não abre o seu coração para as coisas do mundo financeiro. Ele é dependente, Eliseu era dependente dos dízimos, das ofertas que entravam, porque era um chamado de Deus à sua vida que usava em tempo integral aquele cidadão. E ele diz para ela: o que eu vou te fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar a tua dívida. Mas aí o Senhor já havia lhe dado no seu espírito a palavra rema, a palavra de revelação. E ele perguntou para a mulher: o que você tem na casa? E ela, olhando para Eliseu, disse: eu não tenho nada. Depois ela lembrou: eu tenho um pouquinho de azeite lá na minha vasilha. Então ele deu a palavra para ela: volta para a sua casa, pega aquela vasilha com um pouquinho de azeite, peça emprestado para a sua vizinhança, muitas vasilhas vazias, e coloca dentro da tua casa. Quando essas vasilhas chegarem lá na tua casa, você fecha a porta e começa a derramar o azeite que você tem. O azeite, além de não acabar, ele vai encher todos os vasos vazios que tiverem na tua casa.
E quando ela começou a fazer isso, o milagre da multiplicação começou a acontecer, porque ela havia sido instruída, creu no que havia sido dito, e ela fechou a porta, e ela pôde então começou a enxergar o milagre de Deus. Os vasos começaram a ser cheios, e todos foram cheios de maneira que todos se acabaram. Ela ficou com uma provisão muito grande de azeite, um alimento comum naquela época para todas as famílias, devido ao uso que se fazia na antiguidade, devido a oliveira ser, na verdade, um símbolo profético diante daquela nação. A oliveira, através do seu fruto, trouxe solução para aquela mulher. E ela vai para o Eliseu de novo e diz para ele: olha, já está tudo cheio, o que eu vou fazer com tudo isso? Então, virem comerciantes, peguem esse óleo e vendam. E com o lucro que você vai ter, com o dinheiro que você vai ter, você vai pagar a sua dívida, os seus filhos não vão ser mais vendidos, e com o resto você vai viver, tal como uma aposentadoria, né, pastora Deus? Você viva aí uma aposentadoria até o tempo de seus filhos, eu estou parafraseando aqui, até o tempo que seus filhos possam estar crescidos e trabalhar e ganhar dinheiro. Como o maná lá no deserto. Enquanto o maná não chegou, ou seja, enquanto a terra não chegou, o maná vinha do céu. Mas no primeiro dia em que o povo pisou na terra de liberdade, o maná cessou. E assim aconteceu na casa dessa viúva. E ela então, ela pôde ver o milagre acontecer. Eu comecei a enxergar que o milagre, embora ela fosse buscar em Eliseu, mas o milagre estava dentro da casa dela, irmãos. Esse é o ponto central da nossa reflexão de hoje. O milagre não está longe, o milagre está dentro da tua casa. O milagre está dentro da sua família. Eu vou, nesta oportunidade, pela graça de Deus, passar a vocês algumas informações a respeito desse assunto. Que Jesus é o milagre de Deus da vida de toda a família. De todos vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo pela internet, saibam que Jesus é o milagre na tua casa. Então, está aí uma grande necessidade de se ter Jesus no seu dia a dia, na sua casa, na sua família. Ensinar os seus filhos, esposas, esposos, para que esses possam estar na presença de Deus. Olhando para esse texto, eu posso enxergar a tipologia que aqui existe e ver nessa mulher a figura da igreja. Uma igreja que procura em Deus, procura em Jesus, resolver os seus problemas pessoais e familiares. Eu não sei como você tem resolvido as suas questões particulares. Não sei se você tem entrado no desespero de maneira que venha puxar os seus cabelos, venha ficar como essa mulher, talvez estrancada dentro da sua casa, não estava querendo conversar com ninguém, porque o problema para o homem natural acontece e tem essa repercussão. Mas se você tem Jesus na sua casa, se tem Jesus na sua vida, você é uma mulher semelhante à igreja que passa a buscar em Jesus soluções. E é ali que o milagre reside, porque é Ele que é o responsável para fazer não somente a multiplicação de azeite, mas para trazer cura, trazer libertação, para trazer uma série de benefícios que eu e você precisamos em nossa casa. Amém, amados? Então, que a mulher simboliza a igreja, uma igreja perseguida, talvez desacreditada, uma igreja hoje humilhada por muitas pessoas, uma igreja que não está sendo colocada no patamar de fama nem de poder, mas é uma igreja que conhece o seu Senhor, uma igreja que conhece o seu Deus, uma igreja que conhece Jesus Cristo, não simplesmente por ouvir falar, mas porque tem experiência com Ele. Uma igreja que já fez muitas orações e já foi respondida, ela sabe que em todos os seus problemas a solução está em Jesus. E sejamos como esta mulher, que não parou em nenhum lugar, a não ser diante do profeta. A tipologia do profeta, o profeta é o tipo, no Antigo Testamento, de Jesus, o antítipo no Novo Testamento. Jesus é o profeta de Deus, segundo Hebreus capítulo 1, versículo 11. No passado Deus falou aos pais pelos profetas, mas hoje Ele fala por meio do Filho. Jesus hoje é o profeta de Deus da tua vida, da tua família. Ele é que é o responsável de dar a você diretrizes. Ele é o responsável por dar a palavra de orientação. É Ele que dá para nós a palavra que traz a libertação, traz a cura,
tanto para o nosso emocional como para a nossa saúde física. É Jesus Cristo que tem palavras de vida eterna. É quando os discípulos queriam abandonar Jesus e lá se adiantou, Pedro disse: só Jesus tem palavras de vida eterna. A palavra Jesus é carregada de poder, ela tem poder, ela é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Se você crê, tua família não vai ficar desamparada, tua família vai ficar abençoada, porque nela vai reinar a palavra do profeta do Novo Testamento, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Bendito seja Deus! Que a palavra rema do Senhor Jesus, o Logos divino, possa estar imperando na nossa vida. Muitas vezes procuramos homens, damos a palavra de alguém para abrir algumas portas, mas quando nós colocamos Jesus em nossos passos, a Bíblia declara que Jesus abre todas as portas. A Bíblia declara que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor dos senhores e do Rei dos reis. Lá em Mateus 28, 28, ele diz assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Não existe um sequer. Pedro, em capítulo 4 de Atos, versículo 12, diz: em nenhum outro nome há salvação. Só em Jesus Cristo existe salvação e libertação. Então, se você procura um profeta, não vá no profeta homem, mas procure o profeta Deus, que usa o homem para abençoar a gente. E eu tenho certeza, amados, que quando você se curva diante desse Deus, coloca toda a sua credibilidade, para muitas vezes você tem uma atitude infantil, e o problema é você está vivendo é muito grande, você se decidiu a orar ao Senhor, ao invés de procurar solução. Eu conheci um homem de Deus, dentro de uma igreja de um amigo aí em São Paulo, e ele, não é para todo mundo isso, viu, irmãos? Não é para todo mundo isso, é para alguém que Deus fala e ele sente a palavra na vida dele, e ele decidiu acreditar. Ele tinha sido dispensado de um serviço que ganhava muito bem. E aí, naquele tempo, ele começou a buscar recurso em Deus, começou a fazer oração, começou a fazer vigília. Naquele dia, no culto, ali doméstico, ali em São Paulo, ele estava dizendo que Deus falou ao seu coração e disse para ele que o serviço ia bater na porta da casa dele. E ele acreditou nisso, na palavra que o Senhor deu para ele, por palavra profética, por mensagem profética. E ele decidiu. E foi um questionamento muito grande da parte das pessoas que moravam com ele, dizia ele no testemunho, que até a mulher dele ficou incomodada com essa situação. Você não vai procurar serviço? Você não vai trabalhar? Eu disse: não, Deus falou que vai vir na minha casa. 8 meses se passaram, um parente dele foi lá na casa dele e convidou ele para ser sócio da sua empresa. E ele acabou sendo contratado e ganhou muitas vezes mais do salário que ganhava, porque acreditou numa palavra. Deus está te dando uma palavra nessa noite. Se Jesus estiver na tua casa, você não tem problema, você tem solução. Amém, amados? Você crê nisso? Diga para o irmão do lado: você tem solução, você não tem problema. Quando enxergamos Jesus Cristo como um profeta de Deus, muita coisa muda na nossa vida. Porque quando você enxergar as pessoas que pregam aqui, você vai dizer assim: não foi, na verdade, da boca do pastor que pregou que veio essa palavra, mas foi o Espírito Santo que usou a instrumentalidade dele na minha vida. Se você tiver essa fé, você pode sair daqui nessa noite com a sua situação resolvida, porque o milagre de Deus já está acontecendo na tua casa. Amém, amados? Já está acontecendo. Bendito seja Deus. Louvado seja o Senhor. Aqui eu posso enxergar um outro tipo, uma outra figura muito importante, que eu vou fazer uso aí do pastor Anderson, que falou sobre a prensa, né? Aqui nós encontramos a tipologia do azeite. A oliveira é muito conhecida na Bíblia, não só por ser um alimento que estava na mesa de todas as famílias, quer ricas ou quer pobres, mas é uma figura profética. Ela representa Jesus. Sabe por que ela representa Jesus? Quando você vai ver como eles extraíam o azeite lá no Antigo Testamento, era uma situação que acontecia mais ou menos assim: uma grande pedra, como se fosse uma roda,
era usada para colocar em cima dessas azeitonas. Eles colocavam o fruto da vide dentro do saco, amarrava ali a boca, quando era espremida, a primeira prensa, que a roda passava por cima, ela soltava aquele suco, aquele líquido. Então o primeiro óleo que saía se chamava mosto. E este era um óleo especial para a consagração de sacerdotes, para usar no tabernáculo, para fazer uso na presença de Deus. Isso nos leva, então, a entender que a primazia é de Deus, a primazia do Senhor. Os primeiros frutos, os primeiros azeites, os primeiros óleos que saíam, era para a consagração do sacerdote, para o serviço do santuário. E aqui eu tenho, para enfatizar esta realidade, eu tenho aqui no livro de Êxodo, que você possa abrir a Bíblia, nos acompanhar, no capítulo Êxodo, de número 27, versículo de número 20. Eu encontro a seguinte palavra, Êxodo 27, 20. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para manter lâmpada acesa continuamente. Jesus foi moído, segundo a profecia de Isaías. Jesus foi moído pela nossa transgressão. Passou sobre a vida dele um rolo, uma pedra, e veio o sofrimento dele a verter o azeite puro para nos ungir como propriedade exclusiva dele. De maneira que eu e você, a nossa casa, está sobre a cobertura do óleo santo, o óleo da unção, o óleo que foi derramado na cabeça do sumo sacerdote, que desceu sobre a barba de Arão. Este óleo que é responsável pelo uso do tabernáculo é o que está sendo derramado ali na tua casa, em simbologia ao óleo que foi multiplicado na casa dessa mulher. Louvado seja Deus! Mas havia ainda uma segunda prensa. A segunda prensa, ela mantinha um óleo um pouco inferior. E com esse óleo era feito o pão que as pessoas comiam. Ela alimentava as pessoas. Ela estava presente no pão, na massa, para que as pessoas, ao comer, ela pudesse gerar também aquele fortalecimento através do óleo. Jesus foi moído para fortalecer a nossa vida, amados. Jesus foi moído na cruz do Calvário, no Getsêmani, porque Getsêmani significa lugar de prensa, lugar onde a azeitona era prensada, onde o óleo escorria pelos poros daquele saco. Para quê? Para que eu e você fôssemos fortalecidos nele para conseguir soluções dos problemas da nossa vida. E esta mulher, então, ela é figura disto. Este óleo derramado passa a trazer solução na vida dela. Terceira prensa. A terceira prensa era responsável por um óleo que era usado nas lâmpadas que acendiam os candeeiros do antigo tabernáculo. Eu aqui quero parar e dar um parêntese e mostrar para os irmãos a riqueza da revelação bíblica do Antigo Testamento. Quero enfatizar aqui que é algo maravilhoso, tremendo, porque Deus, Ele nos torna responsável e nos dá uma missão. A Bíblia diz que o óleo deveria ser colocado para acender os candeeiros do santuário. Entenderam? O óleo alimentava o fogo, alimentava a luz daquele lugar. Então o Senhor diz a Moisés: diga ao povo que me traga um óleo batido. Cada família seja responsável por trazer o óleo ao tabernáculo. Atenção, irmãos, no que eu quero chegar a mostrar para vocês. Se a família se recusasse em dar o óleo, pastor Anderson, se cada família recusasse em trazer o óleo, o que aconteceria com o tabernáculo? Ficava escuro, não daria para os obreiros trabalhar, os sacerdotes não teriam mais função. Eu quero dizer que este óleo significa a tua vida presente na casa de Deus, nos dias de solenidades. Este lugar brilha no mundo espiritual, porque você trouxe o óleo, você trouxe o azeite da sua candeia. Por causa disso, há claridade, por causa disso, há serviço na casa de Deus, por causa disso, os obreiros podem trabalhar. Se ninguém viesse aqui hoje, esse lugar estaria apagado, escuro.
Mas hoje você veio porque Deus o trouxe para acender-se nesse lugar, em nome de Jesus. E como recompensa, Deus opera o seu milagre, opera a sua vitória. Mas ainda tem uma quarta prensa. A quarta prensa era usada para fazer sabão. Estava presente no sabão. E o que o sabão faz? Ele limpa. Ele deixa a gente bonito, cheiroso. Quero dizer que quando Jesus entra na tua casa, a tua casa fica limpa. Limpa de todo o mal que o mundo quer entregar lá dentro. Quando o óleo, o azeite de Deus, em forma desse sabão entra, espiritualmente falando, usando essa metáfora, posso dizer, amados, que não há mais transgressões. A família é pura diante dos olhos de Deus. Deus, então, dentro da pureza familiar, acaba ministrando os maiores milagres que eu e você precisamos. Talvez você entrou aqui nesta noite e o teu marido não é convertido, tua esposa não é convertida, ou talvez seu filho está aí no mundo, não sei que tipo de problema você vem arrastando, mas hoje o Senhor traz como revelação no teu coração, se Jesus estiver na tua casa e se ali a lâmpada estiver acesa, com certeza o milagre está lá. O milagre será operado. Porque Deus, Ele preparou para a sua igreja um lugar de refúgio, de descanso. E aquela mulher, ela teve orientação de Jesus. Entra na tua casa. Lembra que no começo eu falei que na provação o óleo diminui? Então Jesus estava mudando essa história. Jesus disse o seguinte: eu não quero mais vasos vazios, eu quero vasos cheios. Porque é com vasos cheios que eu vou trabalhar e fazer o milagre. E ali ele começou a encher. E eu tomei aqui a precaução de olhar esse texto e pude tirar daqui algo nesse particular. Que aquela mulher que representa a igreja, e ela está com óleo que representa Jesus, ela fecha a porta do quarto. Os filhos, a mulher e Jesus. Isso me fala de intimidade com Ele. Porque em alguns lugares que a gente vai, não dá para se falar em Jesus. Alguns lugares que a gente anda por aí, não dá para a gente falar de Jesus. Jesus, Ele tem que estar em lugares onde o receba, na intimidade da tua vida, do teu coração. E a Bíblia declara, amados, que aquela mulher, ao fechar a porta, o milagre começou a acontecer. Isso lá no Novo Testamento, Jesus também deixa muito claro, quando aquela menina que já tinha morrido, ele foi lá até ela e falou para os pais: tire as pessoas daqui, ficamos só nós, e feche a porta. Porque quando Jesus diz fecha a porta, Ele quer intimidade, Ele quer ambiente de fé. Ele quer uma situação onde exista uma determinada valorização por esta fé, nele que pode realizar todas as coisas, onde a incredulidade não está presente, onde a razão não está presente, mas da simplicidade da fé, quando a gente fecha a porta e estamos íntimos com o Senhor Jesus, o milagre desce da parte de Deus. O milagre de Deus já está operando na casa de muitos aqui. Como aquela mulher que foi até Jesus e disse: minha filha está miseravelmente endemoniada. E no final da conversa Jesus disse: pode ir para a tua casa, ela já está bem. E ela foi para casa e encontrou a filha sentada na sua sã consciência. Porque Jesus tem a palavra de milagre. A Bíblia declara que Jesus, Ele não veio tão somente para multiplicar azeite. Eu sei que muitos de nós estamos envolvidos com uma busca intensa atrás daquilo que é natural, atrás daquilo que é transitório, aquilo que os nossos olhos veem, que as nossas mãos tocam, que possamos abraçar. Eu sei que nós estamos atrás de coisas da nossa época, estamos atrás da modernidade, estamos atrás de situações que nos veem a trazer conveniência e conforto. Isso não é pecado, buscar. Mas quando Jesus é colocado em primeiro lugar, Ele diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, amados?
Será que a gente consegue, como essa mulher, abandonar todo tipo de recurso do homem e esperar somente no profeta de Deus, que tem a palavra, que pode trazer para nós o milagre? E ela, voltando para casa, voltou contente e feliz como Ana quando saiu daquele lugar. Ela já saiu lá no seu espírito com o neném no seu colo, porque ela pediu isso para o Senhor. E ela, 9 meses depois, abraçou Samuel. Sabe por quê? Ela creu na palavra do profeta. Ela creu em Jesus. Existe um louvor que a gente está sempre cantando: se tu puderes crer, se tiver fé, como um grão de mostarda, você vai ver que o milagre vai acontecer. A dinâmica do milagre. É preciso agir. Não para o milagre acontecer, mas para crer que aquele que prometeu vai fazer o milagre na nossa vida. E quando a gente olha esta mulher, que estava próxima de entregar os seus filhos para os romanos ou para o credor, para trabalharem como escravos. E muitos de nós estamos vendo famílias do dia de hoje, não está tão diferente, porque os filhos têm sido entregues, não a credores, mas ao mundo. E muitos pais estão com tristeza, vendo os filhos saírem e sem poder fazer nada, porque ele já é maior de idade. Coloca Jesus lá na tua casa. Coloca Jesus, porque tem uma palavra que você vai abraçar essa noite. Quando Paulo fala para centurião, quando ele foi indagado: o que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vamos repetir? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então essa é uma promessa, amados. Uma promessa do profeta Jesus, que está aqui estampada na Bíblia. Então creia nela, mesmo diante das circunstâncias mais terríveis. Mesmo que os olhos possam dizer para você não tem solução, mesmo que, como essa mulher caminhando desesperada ao ver que estava já sentenciada a perder os seus filhos, mas ela acreditou que alguma coisa poderia mudar. Não sei, talvez o profeta pediria lá para que os seus discípulos juntassem dinheiro, desse para ele comprar novamente condições de pagar aquela dívida, mas ela jamais, talvez no meu entender, jamais esperaria que lá na casa dela estaria um milagre. Muitas vezes a nossa casa não tem sido palco de revelação. Muitas vezes a nossa casa não tem sido conversa cristã. Muitas vezes a nossa casa precisa mudar a partir da minha. Então que eu possa ver Jesus fazer um milagre. O milagre em transformar coisas que nós precisamos. Coisas que talvez ainda nós não tivemos condições de ter. Mas que o Senhor possa fazer da igreja uma igreja abençoada, como a casa daquela mulher. Você pode imaginar a situação emocional dessa mulher depois de ver tanto óleo na casa dela, tanta fartura? Você pode imaginar uma pessoa super endividada, pastores, e de repente alguém fala assim: ó, quitei a tua dívida. Meu Deus, tantos quilos saem das nossas costas. E aquela mulher agora, olhando aquela produção de azeite, eu vi um dia numa reunião que fui de empresários, e o pastor ali estava falando sobre esse texto, mas numa linguagem profissional. Ele dizia que ali foi montada uma pequena indústria, onde eles começaram a trabalhar em casa, onde eles começaram a ganhar dinheiro a partir de casa. Então a gente está procurando isso, a gente está procurando que Deus restaure a nossa vida. Então nessa noite, você veio à casa de Deus, e a palavra falou ao teu coração, que a tua casa é lugar de milagre. Diga assim, irmãos: a minha casa é lugar de milagre. E o milagre está acontecendo lá. Aleluia! Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Quero encerrar dizendo para os irmãos um fato bíblico que está dentro desse contexto da família. Lá no Egito, muitas famílias
chorariam a morte do seu primogênito. Mas a prensa passou no cordeiro, e o cordeiro escoou o sangue puro. E onde o sangue estava presente, as famílias foram poupadas. Por isso que lá no Salmo, e muitos outros textos, diz que na casa do justo a voz de alegria. Por que a voz de alegria? Porque lá naquele dia foram poupados da morte do primogênito. Maravilha, né, irmãos? Que hoje a nossa família seja poupada. Se o segredo para o milagre é ter Jesus, eu não podia encerrar essa palavra sem dizer para aquele que veio aqui nessa noite, que ainda não fez um acerto com Deus, um concerto com Ele, aceitando publicamente a Ele como o Senhor da sua vida. Se você veio aqui nessa noite sem Jesus, não saia sem Ele, porque Ele é o responsável para solucionar todos os problemas da sua vida. Não é a igreja que vai ser responsável pela solução dos seus problemas, é Jesus. Então eu quero te convidar onde você está, a levantar as suas mãos com sinal de arrependimento a Deus e dizer: eu quero Jesus nessa noite. Eu quero me levantar hoje, eu quero que a minha casa mude, porque eu vou levar o óleo lá para dentro hoje. Essas pessoas que estão levantando a sua mão, eu pediria que viesse à frente. Nós vamos orientar você a entrar numa aliança com o Senhor Jesus nessa noite. Podem vir aqui à frente, por favor, vocês que levantaram a mão. Eu fiz isso lá no passado, gostaria de fazer isso muitas vezes, porque isso é muito bom e agradável, porque a Bíblia diz que os anjos dos céus fazem festa. Então eu te convido para vir, vocês que levantaram a mão, vem aqui à frente, vamos fazer juntos uma oração de aliança com Deus. E a partir de hoje, Deus vai garantir que você e sua casa vai estar jorrando este óleo da salvação. Aberta está a oportunidade para você vir. Pode vir, irmão, sai do seu lugar, você que levantou a mão, pode vir, não tem vergonha não. O pastor Rogério não está aqui, o pastor Anderson nos dá essa permissão, mas eu tenho certeza que independente de quem estará orando por você, o Espírito Santo estará ligando você ao trono da graça. Não saia daqui hoje sem levar Jesus para a tua casa. Vamos aguardar em oração, você se locomover e estar aqui nesta noite para adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você que está nos assistindo também, talvez na sua sala, no seu escritório, Deus fala com você também. E Ele diz que a tua casa também é um palco de milagres. Abra o teu coração, principalmente aqueles que são responsáveis pela família, o pai e a mãe. Que você honre a Deus na sua casa. Quero orar e colocar essas pessoas nas mãos de Deus. Vamos ficar em pé. A Bíblia diz: não é por força, nem pela insistência do homem, mas é pelo Espírito voluntário que nos entregamos a Deus. Como igreja, nós temos a responsabilidade de orar por você, e você tem um direito de receber essa oração. Então, se você ainda desejar dar o primeiro passo em direção a Jesus, você pode vir aqui e nós estaremos orando. Eu vou encerrar fazendo essa oração em nome dEle. Pai, eu quero te agradecer hoje, porque o Senhor falou através da sua palavra. Ó Deus, muitos lares estão necessitados, não somente na área financeira, como dessa mulher,
Mas muitas pessoas estão necessitadas de uma atenção tua, Senhor, em relação às suas necessidades interiores. Quantas pessoas estão aí, Pai, chorando em suas casas, porque o mal abateu as suas famílias. Então mude essa situação, como mudou a situação daquela mulher. Muitos talvez estejam chorando porque a enfermidade conseguiu entrar lá dentro. Ser o médico para elas agora, Senhor. Traz cura. Traz esta bênção na vida dessas famílias que talvez tenham seus filhos fora da fé, no meio do vício, no mundanismo que impera hoje. Nesta hora, Pai, eu quero, em nome de Jesus, abençoar todas essas casas e dizer que Tu és o Senhor, que Tu és o Deus da nossa casa, da nossa vida. Todos aqueles que abriram seus corações e que ouviram a Tua palavra hoje, e diante do testemunho daquela mulher, possa, Senhor, sair daqui nesta noite como ela estava após receber o azeite, liberta e abençoada, em nome de Jesus. Você está aceitando Jesus hoje? Como é teu nome? Pai, eu apresento o Luigi na palma de Tuas mãos e declaro, Pai, que a partir desse momento ele está aliançado contigo, livre de todo mal, e que ele, a partir desse momento, possa ter em si mesmo a certeza de que ele não anda mais só, mas que o Senhor está com ele, que o Espírito Santo agora mora no seu coração, porque ele abriu o coração para isso. Então, Pai, que ele tenha toda a sorte de bênção, que a vida dele mude, que a família dele mude para melhor, que ele possa ser abençoado a partir desse dia, porque o Senhor, ó Deus, fará grandes coisas. E eu quero declarar que o reino espiritual das trevas perdeu esta pessoa, e que o reino do Senhor Jesus entrou um soldado para te servir em novidade de vida. Então eu quero agora declarar que ele não tem mais poder sobre a vida dele, que todo tipo de investida contra a vida dele, contra tudo aquilo que lhe pertence, está agora proibido de se manifestar. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos que ele agora é contigo uma mesma pessoa. Pai, no nome de Jesus eu abençoo, eu entrego nas tuas mãos para a tua honra, para o teu louvor e glória. Amém, Senhor. Amém? Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade.